A paz do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus esteja iluminando o seu coração nessa manhã de forma abençoadora. Que Ele te envolva com a paz de Cristo, com o amor do nosso Deus e com a glória plena do Espírito Santo. Que seja um dia de bênção, um dia de restauração sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje é o 47º dia do nosso propósito de oração. O tema é Restaurando a Santificação. Neemias, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz: Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas escrituras se achou registrado que o amonita e o moabita não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre, porque não vieram ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Veja que o final do versículo 2 diz: Deus mudou a maldição em bênção. Deus é abençoador e Ele tem um propósito de abençoar o seu povo, de ser uma bênção no meio do seu povo e fazer com que o seu povo alcance os seus objetivos, alcance as suas metas, cumpra os seus propósitos. Deus tem prazer em ver o seu povo se realizando, sendo curado, sendo sarado, sendo restaurado. Por isso, Ele converte a maldição em bênção. E para Ele converter a maldição em bênção, é preciso que a gente viva em santificação. Naquele momento na história de Israel, era chegado a hora de santificar o povo. E depois de Neemias ler a lei de Moisés, ele observou que a lei não permitia a entrada destes povos na casa de Deus, que eram os amonitas e os moabitas. Eles não eram permitidos. E a Bíblia relata o motivo pelo qual não foi permitido que eles tivessem acesso à Assembleia do povo de Deus. E naquela ocasião, esse povo, eles tentaram impedir a chegada do povo de Deus na terra prometida. Eles não foram hospitaleiros, eles também não foram hospedeiros, eles se negaram a dar água e pão para Israel. Porque, na verdade, aquele povo buscava falsos profetas. Então, é importante nós entendermos a causa pelo qual o Senhor adverte Israel para que evite este povo. E a primeira causa é porque esse povo não era um povo hospedeiro, esse povo não era um povo hospitaleiro, não era um povo que supria a necessidade dos filhos de Deus. Eles se negaram a oferecer pão, a oferecer água. E veja como esse povo era o contrário de Jesus. Jesus vem a nós como a água da vida e como o pão da vida. Então, se negar água e pão é se negar o básico, é se negar o necessário para que o povo de Deus subsista. Existem muitas pessoas necessitando de água e pão, necessitando da palavra de Deus e do Espírito Santo. Por isso, nós temos que tomar iniciativas para poder sermos bons hospedeiros, bons hospitaleiros, aqueles que cuidam das pessoas. Veja que esse povo também buscava falsos profetas.
E Deus abomina aqueles que buscam falsos profetas, porque toda essa lição é para mostrar para nós que existem algumas coisas que nos impedem de chegar na terra prometida, que nos impedem de chegar na bênção. E essas coisas têm que ser tiradas do nosso meio. Naquela época, Neemias estava tirando a impureza através da retirada daquele povo do meio do povo de Deus. Hoje, nós temos que tirar de dentro de nós aquilo que nos polui, aquilo que é abominação para Deus. A santificação é uma purificação da nossa pessoa, da nossa natureza, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Santificação significa separação, ser santo, ser separado, ser alguém que agrada ao coração de Deus. E muitas pessoas, além de não ser hospedeiras, além de não ser hospitaleiras, elas se apegam aos falsos profetas. Aqueles que enganam, os falsos profetas têm uma característica bastante comum, que é falar o que as pessoas querem ouvir. O falso profeta não fala o que as pessoas precisam ouvir, o falso profeta fala o que as pessoas querem ouvir. E é por isso que tem muita gente ouvindo apenas o que quer e não o que precisa para ser transformado. E aquele povo, eles, quando buscaram Balaão, buscaram determinando o que Balaão deveria falar. E a gente sabe que uma pessoa, uma geração que anda atrás de pessoas que falam o que elas querem ouvir, é uma geração que Deus abomina, porque nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Por isso que nessa manhã o Senhor esteja nos libertando desta vida de falsa profecia, mas que a gente possa viver na palavra profética de Deus, na palavra verdadeira de Deus. Esse povo também era um povo manipulador, e Deus abomina a manipulação. E tem pessoas que se deixam e também são capazes de manipular, e que às vezes criam um ambiente espiritual fundamentado na manipulação, na arte de ludibriar, de enganar, de se fazer de vítima. E essas coisas todas são abominações diante do Senhor. A gente precisa ter essa consciência. Aquele povo era antagônico a Israel. Aquele povo era oposição ao povo de Deus. Por isso, cuidado, meu irmão e minha irmã, para que nós não venhamos assumir essas características dos amonitas e dos moabitas, porque são características que Deus abomina. Aquele povo era idólatra, aquele povo tinha os seus próprios deuses e eles não buscavam ao Senhor, não buscavam o Espírito Santo como guia, como direcionador. Por isso, nessa manhã eu quero deixar esta palavra ao seu coração, de que nós devemos buscar a santificação, nos separar de tudo aquilo que é abominação diante de Deus. E para que a gente chegue na santificação, é preciso duas coisas. Primeiro, obediência. A obediência resulta em bênção. Deus, quando viu o povo de Israel obedecendo, o Senhor convertia toda maldição em bênção. Tudo aquilo que vinha para destruir o povo, Deus transformava aquilo em uma oportunidade do povo prevalecer. Por isso, quem vive em santificação, vive em obediência, porque a obediência produz a bênção. A obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Quando obedecemos a Deus, o Senhor cuida de nós. E segundo, amor a Deus. Quem ama ao Senhor, ama o próximo. E em amor, nós vivemos em bênção. Quem vive em amor, Deus converte a maldição em bênção. Por isso, que nessa manhã você possa ser envolvido com obediência e amor a Deus, para que receba santificação, e assim o Senhor vai converter sobre a tua vida toda maldição em bênção. Eu declaro essa palavra de restauração sobre a sua vida, restauração da sua santificação, para que Deus possa mudar toda maldição em bênção, e você será uma pessoa abençoada na terra,
abençoada no campo, na cidade, abençoado tudo aquilo que as tuas mãos colocarem e onde os teus pés pisarem, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai de amor, Pai abençoador, nós pedimos nessa manhã a bênção do Senhor sobre o teu povo, a bênção da santificação, que nós possamos, por meio da palavra, da consciência da verdade, por meio do amor ao Senhor e da obediência aos teus mandamentos, o Senhor esteja mudando toda maldição em bênção na vida do teu povo, e que possamos viver um tempo pleno no Senhor, gozando de toda a bondade, de toda a misericórdia do Senhor. Que a tua paz reine sobre nós, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe a nossa mensagem. Deus abençoe, tenha um bom dia, até amanhã, com a graça de Deus.